Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. É uma satisfação que nós estamos mais uma vez aqui nesse programa Jovens Destemidos e estamos seguindo aqui a série sobre as parábolas de Jesus. Isso leva um tempo, para nós estudarmos, mas nós estamos dedicados a esse serviço para trazer cada ponto e como que grandes aprendizados podem se extrair dessas parábolas de Jesus, né? No programa passado nós vimos o irmão Lucas falando sobre o homem que constrói a sua casa sobre a areia ou sobre a rocha, assunto tremendo. E hoje nós vamos seguir em uma outra parábola que é sobre... Essa parábola fala sobre cobiça, fala sobre avareza, fala sobre aonde nós ajuntamos os nossos tesouros, se é no céu ou se está sendo ajuntado na terra. Sobre o homem que constrói os celeiros maiores, né? Nós vamos ler aqui então essa parábola. Ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12, e no verso 13 diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou por repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós vamos parar aqui até nessa parte aqui da parábola, só para nós vermos o que Jesus estava falando aqui, né? A primeira coisa que eu quero abordar aqui, Lucas 12, do verso 13 ao verso 15, que fala assim: Disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Aí Jesus vira para ele e diz assim: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Você vai ver em várias traduções, meu irmão, que Jesus, aqui ele fala da avareza, mas tem várias traduções que usa outras palavras, como ganância, como cobiça. Não são palavras diferentes, são palavras diferentes, mas elas têm o mesmo significado: cobiça, ganância e avareza. Ele fala assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Então aqui Jesus nos dá uma chave e ele conta uma parábola de um homem que construiu celeiros maiores para juntar os seus tesouros, mas ele não tinha sido rico com Deus. Ele queria mais abundância, mais abundância. Ele tinha tantos bens, e ele queria fazer coisas maiores, e coisas maiores, e coisas maiores. Ele estava sendo rico na terra, mas com Deus nada. E nós vamos ver aqui sobre a avareza, sobre a cobiça, a ganância. Nós vamos ver aqui o que Jesus estava falando. E ele fala assim para nós tomarmos muito cuidado com a avareza, cobiça e etc. Nós vamos começando falando aqui a respeito da cobiça. O que a Bíblia está falando? Por que Jesus nos alertou sobre isso? Veja que algumas traduções, algumas falam ganância, outras falam cobiça e outras avareza. Vamos começar falando sobre a cobiça, né? E nós vamos entrando em cada uma dessas palavras que os irmãos vão ver que é o mesmo significado. E por que Jesus ele alertou e falou até de uma parábola sobre isso, né? E Êxodo capítulo 20, verso 17, diz assim: Não cobiçarás a casa do seu próximo. Não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo.
Então ele fala aqui, ó, você pode, irmão, isso aqui está há muitos anos, 4.000 anos atrás. Mas se você pegar isso para os nossos dias, isso se aplica para o dia que nós estamos vivendo. Quantas pessoas cobiçam as coisas dos próximos? E a avareza, ela significa justamente isso, sobre a ganância de ter mais e mais e mais, e até você cobiça a coisa do próximo para você ter mais do que o outro. E é isso que é a cobiça. Cobiça também é avareza. E ele está falando para você não cobiçar a casa do seu próximo. Se nós colocarmos isso para o dia que nós estamos vivendo, nós poderíamos falar assim, não cobiça a esposa do seu próximo. Quantos casos nós temos hoje de cobiça da esposa do seu próximo? Tá falando do adultério, da fornicação. Porque a fornicação ela é potencialmente um adultério. Qual é a diferença entre fornicação e adultério? Fornicação é aquele ato que você faz antes do casamento. Um namorado, uma namorada que se gostam e cometem fornicação. O adultério é quando você se deita com a mulher de um outro homem. Por que fornicação é um potencial adultério? Porque ainda não se casaram. E aquele jovem ele pode estar corrompendo uma moça que futuramente pode ser esposa de um outro. Ou a moça, vice-versa, pode estar corrompendo um rapaz que futuramente pode ser o esposo de uma outra mulher. Então, fornicação é potencialmente um adultério. E isso aí está interligado na cobiça, está interligado na avareza de você querer a coisa do seu próximo. Cobiçar, né? A Bíblia fala assim, nem o seu boi, nem o seu jumento. O boi ele era um animal de carga. Então hoje nós podemos falar sobre os carros, as ferramentas que é usada numa empresa, e você cobiça, olha o caminhão daquela empresa, né? Nem o seu jumento. O jumento era um animal para carregar as pessoas. Então você começa a cobiçar o carro do seu vizinho, o carro do outro rapaz da outra empresa. Isso Deus não aceita e Jesus está falando aqui. Foge, acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, da avareza. Se guardar disso aí. Agora em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz assim, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deixe e afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Que coisa, hein? Que as Escrituras estão falando aqui. Então ele está falando, nem chega perto dessas pessoas. Deus abomina tanto isso, tanta avareza, esses caluniadores, esses cobiçadores, presunçosos, ele odeia tanto, Deus odeia tanto isso, que ele fala, faça desses aí. Eles ouvem tanto, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. O significado de cobiçoso é aquele que possui uma vontade intensa de conseguir alguma coisa, um ambicioso, que contém ou é instigado pela cobiça, comportamento cobiçoso. É o indivíduo que cobiça intensamente alguma coisa. Agora, a palavra cobiça não é simplesmente uma questão de consciência, só da pessoa desejar aquilo lá. Mas isso leva a uma atitude desastrosa. Um cobiçoso que ele cobiça a mulher do seu próximo, cobiça o bem do seu próximo, isso vai levar ele a fazer atitudes desastrosas. Porque aquilo, antes de você fazer alguma coisa, aquilo primeiro ele é concebido no seu pensamento. E uma pessoa que tem o pensamento cobiçoso, ele vai ter atitudes desastrosas durante a sua jornada. Por isso que Deus abomina o pensamento cobiçoso. Em Salmos capítulo 10, verso 3, diz assim, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia o Senhor. Então observa isso aí. Você vê que no lugar onde tem Deus não pode ter o avarento. Os dois não ocupam o mesmo lugar. Porque quando ele bendiz ao avarento, ele renuncia ao Senhor imediatamente, em Salmos capítulo 10. Deus rejeita totalmente isso. Lucas capítulo 16, verso 3 diz assim, nenhum servo pode servir dois senhores,
Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Nós nem precisamos comentar muito, né? E Deus detesta o cobiçoso. Tanto é que a Bíblia coloca o avarento, o cobiçoso, no mesmo nível de um adúltero, de um fornicador, de um ladrão. A Bíblia coloca, de tanto que Deus abomina esse tipo de atitude. E você viu aqui nessa escritura que os fariseus, eles eram avarentos. Por isso que Jesus diz, raça de víboras. Eles apenas queriam saber da sua aparência, eles eram gananciosos, homens que queriam saber somente da sua reputação, não queriam saber sobre a palavra da hora. E você sabia, irmão, segundo relatos históricos, que os fariseus e os saduceus, eles ficaram sabendo da ressurreição de Jesus e eles acobertaram a notícia para não espalhar entre as pessoas. Porque quando os soldados viram, quando a pedra foi aberta por um anjo, os soldados ficaram espantosos, a Bíblia nos mostra sobre isso, e os soldados correram para os fariseus e saduceus para contar que Jesus Cristo havia saído do túmulo vivo. E os fariseus e os saduceus pagaram aos soldados para que eles calassem e não contassem sobre essa boa nova. Porque eles estavam tão preocupados com eles mesmos que eles não queriam nem saber se Jesus Cristo tinha ressuscitado, se não tinha. Eles queriam saber sobre a sua reputação perante a sociedade. Homens avarentos, gananciosos e que Deus chamou eles de raça de víboras. Então a Bíblia colocou os avarentos e os cobiçosos na mesma classe de alguém que prostitui, que fornica, que adultera, na mesma classe de pecado, de tanto que Deus abomina esse tipo de atitude. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devasos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Tá vendo? O camarada que fala assim, ó, eu sou seu irmão, mas ele é avarento, ele é devasso, porque devasso, a palavra devasso tem o mesmo significado de uma pessoa adúltera ou fornicador. O avarento é aquele que não dizima e nem oferta, né? Nesse tipo, o cobiçoso é aquele que cobiça até o dízimo do pastor, as ofertas, e ele fala assim, rapaz, eu tô aqui com tal valor. Porque o dízimo e a oferta, irmão, ele não é seu, ele é de Deus. E quando você não devolve isso para a casa de Deus, você cobiçou aquilo e você falou, rapaz, acho que eu vou usar isso aqui para o meu benefício. Você cobiçou o que é de Deus. Malaquias capítulo 3, se não me falha a memória, fala sobre os ladrões, aqueles que roubam a Deus. Aqueles que não dizimam e não ofertam são ladrões. E ele cobiçou aquilo que era de Deus. O dízimo e a oferta não é seu, é de Deus. Nós vamos ver mais uma escritura aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha, irmão. Por isso que Jesus está falando aqui sobre aquele que só ajunta tesouros na terra, não ajunta tesouros no céu. O avarento, o cobiçoso, é aquele que quer mais e mais coisas terrenas. E ele não está juntando tesouro no céu. Essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. É o que diz a Bíblia aqui. Efésios capítulo 5, verso 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chacorrices, que não convém, mas antes ação de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento,
o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha que coisas fortes que a Bíblia fala aqui sobre o avarento, colocando o avarento e o cobiçoso na mesma classe de pecados que, moralmente, olhando para a sociedade, meu Deus, o avarento ele peca escondido. Não é tão escandaloso como o pecado do adultério, da prostituição, e as pessoas olham isso como um grande pecado. Mas a Bíblia coloca o pecado de avareza e de cobiça no mesmo nível do pecado de adultério. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2 diz assim: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. O ministro não pode ser avarento, de querer os bens materiais mais do que tudo nessa terra, de cobiçar os bens materiais, de querer servir Deus e a mamão ao mesmo tempo, assim como os filhos de Deus em geral também. Nós temos que trabalhar duro para poder sustentar a família. O jovem tem que trabalhar, tem que ser um jovem trabalhador, tem que ir em busca do seu futuro. Mas você tem que trabalhar como se Jesus viesse daqui 100 anos, mas viver como se ele viesse amanhã. Você não pode ajuntar tesouros só na terra, ajuntar tanto tesouro e querer mais, e querer mais, e querer mais. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas. É o que diz em Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Tudo é acrescentado depois que você busca primeiro o reino do céu e a sua justiça. Agora, se você for um cobiçoso e querer as coisas do seu próximo, aí a Bíblia é clara, Jesus foi claro em dizer que Deus abomina isso. Agora, continuando aqui a parábola, ele diz assim, em Lucas capítulo 12, nós vamos ao verso 22, que fala assim: E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes? Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro no céu que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Uma parábola que ela tem muito ensinamento, faz nós pensarmos um pouquinho, darmos uma olhada na nossa vida, e isso com certeza nos ajuda na nossa caminhada a não ser cobiçoso, não ser avarento, mas buscar sempre primeiro o reino do céu e a sua justiça, e tudo é acrescentado para nós. Porque o cobiçoso e o avarento não herdarão o reino dos céus. Por isso que Jesus nessa parábola, ele falou, guardai-vos da cobiça, da avareza, da ganância. Nós como cristãos temos que jogar fora tudo isso, colocar a avareza, a cobiça e a ganância
debaixo da planta dos nossos pés e seguir adiante rumo ao prêmio da soberana vocação. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.